Agora, a notícia que ganhou as páginas dos portais de notícias em todo o país, porque a Polícia Federal vai entrar no caso daquelas suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Assunto para o repórter Misael Mainetti, que chega ao vivo. Misael, seja bem-vindo, ótima noite a você. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele tomou essa decisão após mais uma lista de atletas que estariam envolvidos nesse esquema. Conta pra gente. Pelo menos 16 atletas agora nessa segunda fase investigados. Muito boa noite a vocês e a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. A Polícia Federal vai fazer essa investigação e a CBF também já emitiu uma nota. O que está acontecendo? Jogadores de futebol, importantes jogadores de futebol aí da seleção brasileira, estariam negociando alguns posicionamentos nos jogos de futebol e fazendo aí negócio, apostas com criminosos que pertencem a quadrilhas que usam sites esportivos. Vou explicar melhor para vocês como isso é feito. Um jogador combina com um criminoso, por exemplo, levar um cartão amarelo. E aí o jogador faz isso, o criminoso então consegue fazer, uma aposta mais certeira e levar o dinheiro, os dois saem ganhando alguma verba. Tudo isso vai ser investigado. A CBF disse, inclusive em nota, a Confederação aí Brasileira de Futebol, que precisa de ajuda sim da Polícia Federal e das instituições de segurança, porque a CBF não tem poder de polícia e ela precisa justamente das ajudas aí das instituições de segurança. Quem são os jogadores investigados nessa segunda fase da chamada Operação Penalidade Máxima? Eduardo Baumer, que é o zagueiro do Santos, Gabriel, o meia do Ipiranga, Paulo Miranda, zagueiro, que está sem clube, Igor Karius, que é lateral esquerdo no Sport, e a lista ela ainda continua com outros jogadores. O Victor Ramos, que é zagueiro na Chapecoense, o Fernando Neto, que é volante no São Bernardo, e o Matheus Gomes, que é goleiro e está sem clube. Um dos casos mais conhecidos aí é o do zagueiro Baumer, do Santos. O Bauerman, o que aconteceu foi o seguinte: ele teria combinado de tomar um cartão amarelo com um criminoso e tudo foi registrado numa conversa de WhatsApp. Mas por algum motivo isso não teria dado certo, só que ele já teria recebido 50 mil reais. Então foi combinado para um segundo jogo que ele tomaria cartão vermelho. Isso foi cumprido, só que ele tomou esse cartão vermelho apenas depois do final do jogo e os criminosos não ficaram satisfeitos e estariam ameaçando o jogador. O Santos Futebol Clube, por meio de nota, já disse que ele foi, por enquanto, afastado. E agora cabe aí, ao Ministério Público investigar tudo isso junto à Polícia Federal. Os crimes acontecendo aí, no esporte também não acabam crimes acontecendo em todos os lugares, infelizmente. Voltamos ao estúdio. Pois é, vamos seguir acompanhando as investigações. Misael Mainetti volta ao longo da programação com outras atualizações. Agora, Roberto Mota queria repercutir essa informação. Tem essa também, viu, Mota? Se não bastasse todo o noticiário de Brasília, vamos repercutir, então, suspeitas de fraudes em jogos de futebol. Claro que a gente precisa aguardar o avanço das investigações, mas seriam talvez grupos especializados nessas fraudes com o objetivo de lucrar, de faturar com esses sites de apostas esportivas, sites que também seriam vítimas desses esquemas. Mas é um caso, na sua avaliação, Mota, de congelar, parar o campeonato, ou seria um remédio amargo demais? Não, eu não acho que é caso de parar nada, não, Daniel. O que acontece? A gente volta ao tópico da lei, né? Quando a lei que cuida dos crimes e das punições, ela não representa uma ameaça suficiente, os oportunistas, os criminosos, que são muito criativos, eles vão atuar em todos os ramos possíveis, né? Aqui no Brasil a gente fala muito sobre as facções ligadas ao tráfico de drogas, mas no Brasil existe, por exemplo, uma grande indústria de falsificação de remédio. O sujeito falsifica um remédio, faz o comprimido com farinha e vende para as farmácias. Aqui no Brasil existe uma indústria de falsificação de autopeças. Existe um mercado enorme de combustível roubado. Existem quadrilhas que pegam o caminhão-tanque, param do lado de um oleoduto da Petrobras, furam, ficam vários dias roubando combustível e vendem esse combustível. Então a gente volta sempre para a questão da lei. A pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: essas pessoas que foram pegas, presas em flagrante,
ou identificadas nessa investigação, o que vai acontecer com elas. Eu não conheço o Código Penal nesse nível, mas a minha aposta é que elas vão receber uma pena pequena, tão pequena que provavelmente eles já começam a cumprir essa pena no chamado regime semiaberto, ou seja, não vão ficar um dia numa cela de prisão. Adivinha o que eles vão fazer no primeiro dia depois da condenação? Voltar a fazer o que estavam fazendo antes.